Segundo Lester Brown, a economia é um subsistema dos recursos ambientais. Se nós temos um meio ambiente degradado e se tenta recuperar o meio ambiente urbano que está degradado com uma proposta dessa, sem nenhuma base científica, ecológica ou agronômica, plantando-se mudas de espécies arbóreas, nessa situação aonde o atestado de morte se assina da espécie arbórea, muita calçada impermeabilizando o solo urbano, vai redundar na morte da espécie arbórea. Não existe nenhuma economia no mundo, seja na zona rural ou na zona urbana, que vai prosperar se os reguladores naturais estiverem desativados em ambiente degradado. Este regulador natural aqui, que é uma espécie arbórea, está sendo desativada por falta de conhecimento ecológico, agroecológico e de ciências agrárias na ocupação do solo urbano e no projeto de arborização e reordenamento do espaço urbano no nosso país. Nós estamos aqui em Morro de São Paulo, graças a Deus, dia 17 de agosto de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E estamos no Morro de São Paulo, município de Cairu. E nós observamos que a ciência nos ensina o seguinte, que toda a quebra, a crise ou as crises que existem no nosso planeta, no nosso país, elas são geradas de forma muito agressiva por questões de degradação ambiental. Um município desse, um local desse que sobrevive do turismo, a tendência é essa economia quebrar, porque os reguladores naturais estão sendo desativados. E, infelizmente, no nosso país, nós necessitamos dos gestores públicos, mas, infelizmente, a política no Brasil, ela se coloca acima do bem e do mal. Ela quer ser onisciente, onipresente e onipotente. Será que não existem profissionais de ecologia, de meio ambiente, ou de nível médio, ou de nível superior, biólogos? A Universidade Federal de Salvador está aí próximo, o FRB, o curso de biologia ali no IFE Baiano de Valença. Será que não existem profissionais que possam contribuir com a formação dessa proposta de reordenamento do solo urbano nos municípios aqui do entorno? Será que a Universidade Brasileira, ou será que não existem centros de pesquisa na área de ciências ambientais, de ecologia, para que essa mistura seja homogênea? Até quando o povo brasileiro vai ficar fazendo parte de uma estrutura heterogênea? A gestão pública é formada, graças a Deus, por políticos que são eleitos pelo povo, mas a mistura só é homogênea no dia da campanha, ou nos dias das campanhas e no dia em que nós vamos deixar nossos votos nas urnas. Essa mistura deve ser e permanecer homogênea durante a gestão desses que foram eleitos pelo voto popular para ocupar a prefeitura, estado ou a União, através de presidente da República ou presidenta da República, que seja assim como queira chamar.
Então, a população brasileira fica como observador, meros observadores durante a gestão. Como que essa gestão de meio ambiente pode proporcionar prosperidade para nós que participamos dessa sociedade brasileira, que pagamos impostos e que na verdade essa calçada aqui deveria ser intercalada com gramado? A princípio, o propósito é correto de arborizar uma artéria dessa, mas não do jeito que foi feito aqui. É necessário que o gestor público, o prefeito, Câmara de Vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, sejam os catalisadores para propor que essa mistura entre eleitor e político seja homogênea, que todos participem dessa gestão dos municípios em todas as áreas, para que a sociedade dê sua opinião. E aí nós vamos ter uma estrutura homogênea. Nós não podemos, eleitores ou eleitoras, ficar como meros observadores, e é necessário que os próprios gestores venham quebrar o gelo, né? Entre aspas, para que venham convidar a população antes de se fazer esta arborização, outro projeto qualquer, que é um dever. Prefeito não faz favor para ninguém, vereador não faz favor para ninguém, deputado federal ou deputado estadual não fazem favores para ninguém, senador não faz, presidente não faz, é dever. Cada um no seu cargo é funcionário público, federal ou estadual municipal, que recebe salário pago pelos nossos impostos. E com isso é necessário convidar a população, convidar entidades, universidades, entidades de pesquisa, de ensino, que trabalhem com educação ambiental, com formação, curso técnico de nível médio ou superior, nas ciências agrárias, urbanização, instalação ou reformulação de cidades com base na proposta de cidades sustentáveis. E por isso é que nós devemos fazer o exercício de construção participativa do conhecimento, entre aspas, aonde essa gestão e esta vivência de sociedade no Brasil seja homogênea. O tecido político, ombro a ombro com o tecido social, sem populismo, e visando o melhor para a nossa sociedade. Quanto mais árvores na cidade, mais oxigênio. Nós não podemos querer justificar a omissão em se fazer uma arborização como foi feita aqui, sem base científica, ecológica, porque existem árvores lá do outro lado. Não é bem assim. Porque quem anda nessa calçada aqui, do jeito que foram implantadas essas espécies arbóreas, jamais vão ter acesso a dosséis de árvore em condições de gerar sombra para a população, para quem está transitando nesta calçada. Pois é, e então nós devemos tentar, na prática, reverter isso aí. O prefeito não ficou para ficar encastelado, intocável, ou Câmara de Vereadores e ditar somente as regras, não. Nós necessitamos, de forma pacífica, fazer a construção homogênea desses projetos de arborização dos municípios do nosso país, que nós não estamos fazendo o dever de casa. E
nós devemos colocar nossa consciência no travesseiro e reverter esse quadro enfermo, inadequado, inconveniente, sem base nenhuma, ecológica, científica, agronômica, para se desenvolver um projeto de arborização em qualquer município do Brasil. Essa calçada deve ser mínima na periferia das árvores, daqui desta árvore até o final. Para tristeza nossa, está com este manejo de solo urbano inadequado. E é necessário intercalar. Aqui nós vemos um cidadão correndo. É necessário oxigênio no ar para otimizar esse exercício, essa corrida. E aonde estão as árvores aqui em condições de proporcionar uma arquitetura de dossel, de copa, a rigor, suficiente. Nós não temos isso. E continuam plantando a palmeira imperial, que é necessário reverter isso aí. Sempre ela apresenta esse problema. É necessário entender que essa palmeira deve ter alguma exigência de solo, de macro e micronutriente ou algum tipo de enfermidade que, geralmente, em todo lugar que a gente vai, que faz as imagens dessa palmeira, ela apresenta com esse mesmo problema aqui. Esta palmeira, para a glória de Deus, Deus criou. Ela tem sua utilidade, claro que tem, mas é necessário se pesquisar quais são os tipos de solo, quais os manejos e as exigências nutricionais para que a gente não venha comprar uma muda tão cara dessa espécie de palmeira, que é a palmeira imperial, e depois implantar e a espécie, a palmeira, morrer. Isso aqui é capital oriundo, dinheiro oriundo dos nossos impostos. É necessário que a Secretaria do Meio Ambiente possua cientistas ou de nível superior, técnico de nível médio, para a gente acertar nesses projetos que se chama, entre aspas, requalificação. É requalificação para tudo que é lugar, nesses municípios do Brasil. Mas há necessidade de fazer uma requalificação científica, profissional, com base na ecologia, para se poder ter sucesso nesses projetos. A palavra de Deus diz o quê? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas acontece que o nosso Deus, Ele deixou homens e deu dons, mulheres, para serem cientistas, botânicos, agrônomos, pesquisadores, profissionais de nível médio, nível superior, PhD, com formação em doutorado, pós-doutorado, né, assim? E nós estamos com muitos profissionais encastelados em instituições com uma gama de formação, um currículo acadêmico muito substancial. É necessário que cada um deles, cada um de nós, venhamos para as ruas, em todas as áreas, na medicina, em todas as áreas de ciências humanas, para a gente reconstruir o nosso país sem populismo. Uma sociedade com educação, seja ambiental, alfabetização ecológica, é uma sociedade que não vai ficar tutelada por populismo de político ou política nenhum ou nenhuma. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. É necessário a gente lançar a mão do capital social, entre aspas, que é cada brasileiro, brasileira sendo assistido ou assistida, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, com a educação ambiental disponibilizada pelo poder público, pois a sociedade brasileira gastou muito dinheiro através dos nossos impostos, até para imprimir
a Constituição de 1988 do Brasil, quanto mais para formular quanto dinheiro foi gasto em reuniões com parlamentares para definir o texto da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, para que a gente não passe vergonha, nem no nosso país, nem diante da crítica internacional, porque a crítica internacional conhece a nossa Constituição. E aí eles vão o quê? Questionar, o que é que os brasileiros fazem com o artigo 225 da Constituição de 1988, que eles mesmos elaboraram. E quando acabar, vem pedir dinheiro para a gente. Pensa o quê? O capital social tem mais valor, capital social entre aspas, do que os dólares que as nações ricas repassam para a gente. Porque vai se proteger ou recuperar ou preservar o meio ambiente por uma questão de consciência e não porque vai receber crédito de carbono. É muito contraditório essa ideia de pagar crédito de carbono. A necessidade de se preservar por uma questão de consciência, preservar o meio ambiente não porque está recebendo outro tanto. Meus pais me criaram assim, graças a Deus. Quando eu chegava alegre, dizendo que tinha tirado 9, 10, 8 na prova, meu pai e minha mãe diziam, olha, você não está fazendo favor, nem para mim, nem para os seus pais. Você está fazendo isso para você mesmo. Nunca ganhei presente, nem dinheiro, porque tirava nota boa na escola, nunca. Então, graças a Deus, glória a Deus. Então nós precisamos colocar também isso em prática. Preservar por uma consciência. E é necessário a gente entender que solo impermeabilizado na zona urbana provoca o acúmulo de água, não é isso? No solo. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Morro de São Paulo, Bahia, Cairu, Brasil, dia 18 de agosto de 2023. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Bom dia, hoje dia 2 de novembro de 2024, estamos aqui, entre aspas, no quintal agroflorestal da minha casa, aqui em Valença, Bahia, no bairro Bate Quente. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Observamos aqui uma precipitação pluviométrica e uma estrutura diversificada, estrutura vegetal herbácea, arbustiva e arbórea, denominada estrutura arbórea ou estrutura, entre aspas, umidificadora. E esse solo aqui é um solo arenoso. No entanto, eu cheguei aqui, graças a Deus, adquiri esta residência e mudei em dezembro de 2008. E de lá para cá observamos que sempre existe um crescimento progressivo em altura, em volume de produção de biomassa. E esses quintais agroflorestais, eles têm prestado muitos serviços ecológicos aqui na vizinhança, que são quintais agroecológicos próximos também ao IF Baiano, Campus Valença, que tem um curso técnico de nível médio, meio ambiente, agroecologia, agropecuária, e tem um curso de nível superior de biologia. E esse talhão de espécies arbóreas funciona como corredor. Aqui é um corredor, ele funciona, esse talhão arbóreo, como um corredor ecológico, onde as espécies animais, aves e outras espécies
animais fazem morada aqui e como corredor ecológico contribuem para a preservação da biodiversidade animal e vegetal. Como quebra-vento arbóreo, outro dia incidiu sobre estas árvores uma forte corrente de vento. No entanto, graças a Deus, se não fosse essa barreira vegetal arbórea, o telhado da nossa casa estaria sendo destruído e também os telhados das casas vizinhas. Há uma diversidade de espécies vegetais e se destaca o cacaueiro em franca produção, cacaueiros em franca produção e uma diversidade de espécies vegetais, bananeira, caramboleira, jaqueira, cajazeira, umbangueira, mamorana, que é uma espécie que é nativa, né, da Mata Atlântica. E nós percebemos também o abacateiro, existe gravioleira abil e cupuaçuzeiro, mamoeiro, limoeiro, limão Tahiti e o limão também daqui da região, que é um limão muito utilizado para colocar na moqueca, né, aqui da Bahia. E existe também pé de biribiri. Ali nós temos, já na parte ali próxima ao muro, nós temos o Ora Pronobre, que fica no quintal da nossa casa. E a banana prata platina, graças a Deus, as secretarias de meio ambiente devem utilizar no planejamento da expansão de projeto urbano ou mesmo em projetos tradicionais, fazer da prática a implantação desses quintais agroflorestais, uma parceria aqui em Valência com o IFE Baiano para sensibilizar as pessoas a conservarem essas áreas, não cortarem as árvores e áreas novas de expansão urbana. Esses projetos devem ser contemplados com essa estrutura, principalmente nos condomínios, projetos de condomínios, aonde já existe ou existem essas estruturas, fazer uma compatibilizar a construção das residências em condomínio, conservando essas estruturas que geralmente na região, exemplo, Feira de Santana, os terrenos que são adquiridos para fazer a implantação de condomínios são terrenos que já existe uma farta cobertura vegetal, arbórea, arbustiva, herbácea. No entanto, há um descaso e é o corte, a supressão total da cobertura vegetal complexa que o etnoconhecimento, a etnoecologia, a etnobotânica, as famílias, não é isso? Os patriarcas, ocuparam os terrenos com uma espécie de manto vegetal, à semelhança desse aqui, e, no entanto, os projetos de condomínio, pelo menos em Feira de Santana, que eu conheço de perto os projetos, aí eu posso dar o exemplo, né? Já tem até vídeo que eu postei no YouTube fazendo análise dessa problemática. Esses projetos de condomínio ignoram a cobertura vegetal e cortam, e em seguida há um excesso de calor. Esses condomínios em Feira de Santana são verdadeiras ilhas de calor, e na época de excesso de chuva, dos torós, vêm as enchentes. Então são dois extremos, excesso de calor nos condomínios ali em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, e quando chove, diante dos torós vêm as enchentes, destruindo completamente o patrimônio, as casas,
arrastando e arrancando portões da entrada de condomínio. Então, graças a Deus, a interceptação das chuvas por essa estrutura é interessante, o que evita a enchente ou as enchentes e a formação de grandes volumes de nuvens, como nós vemos aqui, através da evapotranspiração das árvores, que segundo o do Primavera, em um trabalho que ele publicou na Embrapa, em média uma árvore madura, não é isso? Adulta, ela emite por dia para a atmosfera um volume de água equivalente a 40 litros de água por dia, não é isso? Então é interessante a gente entender o seguinte, que não basta somente o poder público no Brasil ficar almejando buscar volumes de recursos, de dólares, não é isso? As nações mais ricas para se combater ou mitigar as causas e consequências do aquecimento global. É necessário trabalhar com educação ambiental, é necessário trabalhar com alfabetização ecológica, entre aspas, é necessário, através da alfabetização ecológica, entre aspas, se obter uma vivência da, entre aspas, percepção ambiental, para que cada cidadão, cidadã brasileira tenha uma consciência de que deve levar uma vida de menos impacto ambiental, produzindo mudas de árvores, através dos viveiros comunitários ambientais, através dos conselhos comunitários ambientais, para se revegetar e arborizar as cidades. Porque a situação da proposta de arborização da cidade de Valença, Bahia, é precária. As mudas são mudas condenadas, inadequadas tecnicamente, e elas são implantadas em plena via urbana nesses projetos de arborização. Quem quiser ver isso pode vir aqui em Feira de Santana e analisar, não é isso? Ali na Avenida Getúlio Vargas existem mudas, existem plantas, árvores implantadas recentemente que, à luz das ciências agrárias, aquelas mudas eram para serem condenadas, reprovadas e não utilizadas para implantação em projeto de arborização. É o mesmo que aconteceu aqui na orla aqui do Rio Una, aqui em Valença, Bahia. Eles cortaram as árvores de ficus já maduras, deveriam podar, fazer uma adubação orgânica e evitar o excesso de calçada nesse projeto aqui em Valença, Bahia, de readequação da orla do Rio Una, aonde as mudas de árvores que plantaram ou implantaram são mudas que não deveriam jamais serem utilizadas na implantação e na arborização da orla do Rio Una aqui em Valença, Bahia. E aí o que acontece? Quem quiser pode olhar, as árvores foram implantadas e na base existe excesso de calçada, uma caixa de calçada limitando o desenvolvimento em circunferência e em diâmetro das futuras árvores que vão ser comprometidas, pois as calçadas muito próximas das árvores, essas calçadas vão provocar o corte do suber, o corte da base das árvores, e essas árvores vão tombar. Infelizmente, está se gastando muito dinheiro nesses projetos de expansão urbana no Brasil, ou de readequação, e, no entanto, há um desperdício de dinheiro público que são fruto dos nossos impostos, pois a aplicação desse dinheiro não tem um aporte
técnicos científicos das ciências agrárias, da biologia, da ecologia, da agroecologia, para se promover a arborização correta, para seguir os preceitos, os postulados do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E observamos o exemplo de Amapá, que há um excesso de calor, por estar próximo, está na linha do Equador, é lá onde fica o famoso, entre aspas, zerão. E as pessoas se gloriam muito porque Macapá fica no zerão. No entanto, as áreas novas de expansão do espaço urbano, os projetos continuam sem contemplar uma arborização eficiente e ocupando essas áreas frágeis, entre aspas, que naturalmente são inundadas e que o poder público gasta somas grandes com asfaltando aquelas artérias. No entanto, quando a natureza cobra a conta, né, isso, a fatura, aquelas áreas naturalmente elas ficam alagadas, e quando é no período de chuva, há o problema das enchentes. E aí compromete toda a economia, a poupança doméstica, perda de eletrodoméstico, perda de veículos, de moto, não é assim? E é no país todo. A corrupção dos políticos no nosso país, essa convivência de prostituição, de corrupção entre empresários, entre políticos. Na verdade, a corrupção, ela vem trazendo sérios problemas para se implementar uma proposta séria, eficiente, eficaz e justa para se mitigar as causas e consequências do aquecimento global no nosso país. E aqui, quando eu cheguei, eu mudei para essa residência, graças a Deus, em dezembro de 2008, já existia essa cobertura vegetal diversificada, multifuncional. No entanto, nós conseguimos avistar as casas que ficavam aí nos fundos dessas árvores. Hoje, nós não conseguimos mais perceber as casas em função do crescimento progressivo das árvores. E é necessário que a Câmara de Vereadores do município de Valença, Bahia, venha fazer um diagnóstico junto com a Secretaria de Meio Ambiente desse espaço aqui, que é um corredor ecológico, através de drone, através de a circulação de técnicos, de pesquisadores, andando por baixo dessa cobertura vegetal, arbórea, multifuncional, fazendo um inventário das espécies que tem aqui. E junto com os alunos do IFE Baiano, do curso técnico de agroecologia, agropecuária e o curso técnico de nível médio de meio ambiente, se fazer um projeto para transformar esta área, que é um corredor ecológico, num patrimônio público, aonde deve ter uma espécie de uma lei ordenando a ocupação desses espaços, impedindo que as pessoas venham construir casas nesse espaço, onde o solo é arenoso, e a exposição desse solo ao impacto da chuva vai provocar a erosão laminar. Aqui no fundo aqui, da nossa casa, é onde existe a nascente de um córrego que está ainda em atividade. E se cortar essa cobertura vegetal aqui, cortando árvores, derrubando árvores sem uma
uma proposta de fiscalização, é isso, presencial. O que vai acontecer é que o bairro aqui vai perder essa cobertura vegetal e as temperaturas vão ficar altas, e nós aqui dificilmente utilizamos ar-condicionado. Graças a Deus nós temos 2 ar-condicionados aqui e nós não utilizamos, instalamos em função de pessoas que estavam morando aqui, não é isso? Vinham aqui e tinha problema de pressão alta, ou vinha de outro país, como os Estados Unidos, ou vem, e necessitam de uma temperatura mais semelhante à temperatura lá dos Estados Unidos da América. E aí o que acontece? Eu, pessoalmente, não uso nenhum desses ar-condicionados aqui, que graças a Deus estão instalados na nossa casa, porque quem faz toda a contemporização, quem garante o equilíbrio das temperaturas mínimas e máximas daqui, dessa região, graças a Deus, é essa cobertura vegetal arbórea, multifuncional, e com a presença também da estrutura da vegetação herbácea e arbustiva. E observamos a presença de uma variedade de pássaros que vem aqui louvar a Deus, como sabiá, né? Eles chamam sabiá verdadeira aqui na região, e outros pássaros que a gente observa como pássaros. Eu tenho um vídeo, aliás, eu tenho foto de pássaro que eu tirei aqui, pássaro que eu nunca tinha visto, não é isso? E eu tenho foto e eu tirei aqui nesse espaço. Então nós necessitamos realmente trabalhar com educação ambiental e ir para a prática. Isso aqui é uma prática. Quando eu cheguei aqui, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu plantei esse pé de abacateiro, eu mesmo plantei aqui na frente. Isso é uma ação prática, não é isso? Graças a Deus. E ele já está produzindo frutos, está repleto de frutos do abacateiro. E isso vai enriquecer a dieta alimentar. A bananeira, essa bananeira aqui, olha, essa torceira de bananeira, isso aqui foi uma doação do Bira, da oficina aqui de Valença, Bahia, que ele veio deixar aqui pessoalmente mudas da banana prata platina, que é essa variedade de bananeira prata, é produzida pela Embrapa Fruticultura e Mandioca Tropical, dali de Cruz das Almas, Bahia. E adubação orgânica, às vezes eu colho um cacho que eu sinto dificuldade em carregar, tem que botar muita força, que a banana prata platina, e somente com adubação orgânica a banana ela fica com paladar mais agradável, mais doce. É isso porque o adubo sintético ele altera toda a química e a fisiologia vegetal na questão de oferir aos frutos o sabor original da fruta, não é isso? Então a adubação orgânica garante, se essa adubação orgânica for feita com critério agroecológico, a adubação orgânica garante um sabor e o doce mais típico da fruta, né? Do que se utilizar adubação sintética. Então, bom dia para todos, obrigado aí pela atenção. E esse projeto aqui, que foi um projeto implantado pelos moradores daqui, é isso que se chama de etnobotânica, etnoconhecimento e etnoecologia, garante a sustentação do solo aqui, que é arenoso mesmo o solo,
E areia branca, porque quando a gente lava esse solo aqui, fica somente areia branca. E na vizinhança nós temos aqui um polo irradiador de ecologia, agroecologia, biologia, agropecuária, que é o IFE Baiano Campus Valença. Que graças a Deus a área do IFE Baiano que foi arborizada pela equipe dos professores, dos funcionários da antiga EMARC de Valença, Bahia, EMARC, uma escola que era mantida pela CEPLAC. E a gente percebe que o seguinte, quando eu trabalhei na CEPLAC aqui, quando era EMARC, eu dava aula, graças a Deus, de ecologia, cultivo do cacaueiro, fruticultura, cultivo da bananeira, cultivo do cupuaçuzeiro, da gravioleira e cultivo do mamoeiro, eu não usava ar-condicionado na sala que eu ocupava. E o outro colega, não é isso? O nosso colega, o Pedro Geraldo, graças a Deus, a gente ocupava a mesma sala e nós não utilizávamos ar-condicionado porque a vegetação arbórea, a arborização que foi com eficiência, foi implantada na área da antiga EMARC até hoje, garantia e garante a refrigeração das salas e da infraestrutura do hoje IFE Baiano Campus Valença e na época da EMARC. E eu não usava ar-condicionado nem ventilador na sala, bastava abrir a janela e o vento úmido, um vento agradável, refrigerava, umidificava a sala que eu ocupava e o colega Pedro Geraldo, graças a Deus. E aí o que acontece? Nós necessitamos trazer Câmara de Vereadores, Secretaria de Meio Ambiente, IFE Baiano, fazer visitação nesta área, palestras, tendo como foco essa proposta de quintal agroflorestal no município de Valença, Bahia, e também direcionando para a zona rural, porque eu fiz um diagnóstico, vários diagnósticos, quando eu trabalhava aqui na CEPLAC, na Assistência Técnica Extensão Rural Presencial, não é isso? Eu era funcionário da CEPLAC, graças a Deus, eu fiz diagnósticos mostrando que as escolas da zona rural de Valença tinham um déficit de arborização na zona rural e propondo soluções práticas como comprovadas essas propostas através de fotos que eu preparei o relatório em arquivo em PDF. E eu tenho esses arquivos, né? Graças a Deus. Aí a necessidade da Sociedade de Valença, Bahia, através de um projeto de educação ambiental, alfabetização ecológica, apresentado esse projeto pela Câmara de Vereadores de Valença, é claro, com apoio do prefeito e apoio da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, levar os moradores de Valença, Bahia, para os auditórios, convidando e fazendo palestra da necessidade de arborizar a cidade, de preparar mudas através da criação de viveiros comunitários para se produzir mudas de uma forma voluntária, mas com aporte técnico, a produção de mudas de árvore para arborizar a cidade de Valença, Bahia. E utilizar essa infraestrutura vegetal, se fazendo trilhas aqui dentro, para trazer as pessoas para fazer visitação com equipamento de EPI, mostrando a importância das árvores para a sobrevivência humana. E ali a orla, não é isso? A orla fluvial do Rio Una, aqui em Valença, a qualquer momento pode sofrer de vendaval, de pé de vendaval, porque cortaram a mata ciliar, não é isso? Dessa orla fluvial, e não se repôs através de uma arborização eficiente. A falta de quebra-vento. Nós temos, toda cidade no Brasil, existem profissionais da área ambiental. Engenheiros agrônomos, não é isso?
Por que que nós, da área de ciências agrárias, profissional de nível médio e nível superior, a minha formação é de nível médio, técnico e agropecuária, porque nós devemos nos colocar como voluntário, um engenheiro agrônomo numa cidade, ou uma engenheira agrônoma, ele ou ela deve ser um voluntário, pedir a Deus sabedoria e ser os olhos da sociedade para observar o seguinte, é claro, é que o manejo da implantação de árvores e da arborização das cidades, dos municípios, onde esses profissionais residem, não está condizente, nem é compatível com o que as ciências agrárias apregou. Não é isso? O profissional de ciências agrárias no Brasil, de nível médio ou superior, ou que tenha mestrado ou PhD, nós devemos apresentar para a sociedade brasileira, diante dessa crise socioambiental, como voluntários, ir para a rua fazer diagnósticos e acabar com essa história de ideologia, tanta ideologia, é ideologia política, é confronto político, é uma disputa de ideologia política no Brasil que não leva a nada. A sociedade, nós necessitamos da política, mas não essa política que fica somente ideologia sem ação, sem prática. Nós necessitamos o seguinte, depois de cada campanha eleitoral, de cada eleição, nós precisamos pensar de uma forma solidária. Uma forma solidária, onde a sociedade plural ela seja convidada por esses profissionais de biologia, das áreas de ciências ambientais e ciências agrárias. Cada engenheiro agrônomo que mora numa cidade deve ser um vetor do bom fermento, né? Graças a Deus, para sugerir, apresentar proposta para os edis, para os prefeitos, governadores, não é isso? O próprio presidente, apresentar para o presidente da República, ou a presidenta, né, da República, justamente as propostas que sejam compatíveis com a demanda da sociedade nas questões da crise socioambiental. Não é isso? Então, um profissional de ciências agrárias, ele tem muita utilidade à sociedade. Graças a Deus, todos têm da área ambiental, mas fica numa omissão, é necessário apresentar, pedir a Deus sabedoria, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, apresentar sugestões, soluções, e junto às câmaras de vereadores dos municípios do nosso Brasil, esses profissionais, nós devemos apresentar essas propostas que são construtivas, que têm futuro, que levam a algo que é construtivo. Isso sim é que nós necessitamos. Não é assim? Todo mundo ir para as ruas, catar ou coletar as sementes de espécies arbóreas que estão caindo nas vias públicas, isso acontece, e em vários municípios do Brasil, e preparar mudas através do viveiro comunitário, através da criação de conselhos comunitários ambientais. É isso que agrada a Deus, não é isso? Porque lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 15, diz o quê? Graças a Deus, eu creio que Deus colocou o Adão no jardim do Éden para lavrar e guardar, cultivar o solo, criar animais e trabalhar com a sobrevivência e a geração de renda, cultivando a terra, mas também guardar, preservar. Então, Deus dá uma lição de que Ele que é o criador da sustentabilidade. Está aqui, basta alguém vir aqui, a gente entrar aqui e vai ver que isso aqui foi Deus que criou. Então, é óbvio, né, que Deus criou usando o próprio homem, a própria mulher que Ele criou para implantar essa proposta aqui
entre aspas, de quintal agroflorestal. Mas, no entanto, o nosso Deus também orienta que nós devemos cultivar e guardar, preservar, não é assim? Para evitarmos mortes na zona urbana por meio de enchentes, porque a ciência já provou que o excesso de calor faz com que surjam os torós, as enchentes, e o excesso de calor é provocado pela emissão em excesso de gás de efeito estufa, não é isso? A queima de combustível fóssil, como gasolina, óleo diesel, que gera o dióxido de carbono, que aquece em excesso a atmosfera e provoca o excesso de chuva que vem em excesso de enchentes ou enchentes por falta da cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea. O volume de água que essa estrutura reteve aqui nas folhas é grande. E a infiltração das águas da chuva no solo é de forma gradual, evita a erosão laminar do solo e evita também a formação das enchentes e evita a formação de períodos longos de excesso de calor, não é assim? E conserva a biodiversidade. Graças a Deus, vamos ficar aqui com o Salmo de número 1 e o Salmo de número 121 e o Salmo de número 37 para a nossa meditação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31b. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Valença, Bahia, Brasil, dia 2 de novembro de 2024. Graças a Deus, para a glória do nosso Deus. Bom dia, estamos aqui em Valença, Bahia, dia 25 de fevereiro de 2024. São 12 horas e 5 minutos. Aqui nós estamos na orla fluvial do Rio Una. Como diz na linguagem popular, a maré está baixa. Graças a Deus. Aqui é o centro da cidade de Valença, Bahia, que é um município que pertence à costa do Dendê. E essa artéria aqui é uma artéria que sofre consequências de enchentes que são contumazes, são enchentes periódicas. E é claro que quando Deus criou a biosfera, ele criou uma infraestrutura biótica e abiótica complexa. Mas como o nosso Deus ele é bom, ele nos orienta em Gênesis capítulo 2, o versículo 15, que ele colocou o homem no jardim do Éden, no caso o primeiro homem que foi Adão, mas no nosso caso nós, sobre a face da terra, Deus colocou para cultivarmos a terra e guardarmos, ou seja, plantar para sobreviver da renda, das culturas,
criar animais para sobreviver desses animais de forma econômica, mas também guardar. Guardar significa preservar. E o nosso Deus é que é o Criador Supremo da sustentabilidade, dessa ideia de sustentabilidade. Guardar significa preservar a biodiversidade, o componente também abiótico para as gerações, ou para a geração atual e para as gerações futuras. E a prova do nosso Deus, do seu amor, é que Ele, através de pessoas que Ele vocaciona e capacita, Ele faz com que essas pessoas sejam cientistas, biólogos e engenheiros, né? Agrônomos, profissionais da engenharia ambiental. E no caso, cultivar e guardar a terra é fazer o bem. É fazer o bem, porque essa artéria aqui, quando ela fica alagada, ela provoca prejuízos materiais e humanos, não só nesta região, mas em qualquer município do Brasil ou do mundo aonde haja a enchente. Bem, essa artéria, ela deveria estar enriquecida com um componente arbóreo diversificado, arborização, cerca viva e calçada intercalada com gramado, para que o ciclo da água venha fluir de uma forma bem equilibrada, o que vai permitir a infiltração das águas da chuva no solo urbano e, consequentemente, evita o excesso de calor na zona urbana e evita as enchentes. E quando se fala em planejamento urbano, fala-se em, entre aspas, cidades sustentáveis. Aqui em Valença, com essa proposta, não há sustentabilidade nessa proposta de expansão ou desenvolvimento da artéria urbana. A economia fica sujeita a prejuízos, pois existem municípios que, quando existem enchentes, as enchentes elas acontecem na região de Feira Livre, o que vem destruir toda a estrutura comercial, econômica da Feira Livre. Isso a gente vê nas imagens de TV, nos noticiários. Bem, quando se fala em fazer o bem, vem a seguinte colocação: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Olha, fazer o bem aqui é possuirmos uma proposta de urbanização com sustentabilidade para se evitar o mal das enchentes, o mal do excesso de calor, o mal das enfermidades causadas por enchentes e por excesso de temperatura. E por isso que diz, né? Se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos cometendo pecado, que é Tiago 4,17. Portanto, essas infraestruturas metálicas, nós necessitamos, é claro, de iluminação pública, mas nós necessitamos de artérias urbanas com calçadas, mas com um componente vegetal arbustivo, herbáceo e arbóreo, para que assim a chuva se transforme de forma real em bênçãos e não em maldição. Pois uma calçada dessa com falta de solo urbano permeabilizado, as chuvas vão se transformar em maldição. Tanto é que aqui na prática nós temos um exemplo de uma precipitação pluviométrica que deve ter acontecido à noite. Mas olha aqui, a água acumulada na via pública. É
a partir desse acúmulo de água, consequência de solo impermeabilizado, é que surgem as enchentes, é claro. Bem, o nosso Deus, ele vocacionou homens e mulheres para que sejam aqueles guardiãos ou guardiãs da ciência, porque Deus é que criou a ciência, e no tempo certo Deus cria homens, mulheres que vão ser cientistas e que vão trazer a revelação da complexidade ambiental, que foi o nosso Deus que criou, graças a Deus. Portanto, o que que acontece? O rio Jiquiriçá, vamos ver aqui, bom dia, vamos ver aqui, vamos fazer aqui uma breve análise. O rio Jiquiriçá, ele é responsável pela geração do Vale do Jiquiriçá. Entre aspas, jiqui significa que é armadilha de pesca, que os índios utilizavam na pesca. E eles enchiam um cesto com formigas, entre aspas, denominadas de içá, para atrair os peixes. Isso aqui, nós podemos consultar a Wikipédia no Google. Bem, com a lei número 13.214 de 2014, a lei número 13.214 de 2014, a região banhada pelo rio Jiquiriçá tornou-se um território, ou um dos territórios de identidade do estado da Bahia, abrangendo 20 municípios com aproximadamente 10.467,49 quilômetros quadrados, com uma densidade demográfica de 29 habitantes por quilômetro quadrado, dados do IBGE de 2011. E esses dados falam que totalizam essa área, ou totalizava cerca de 303.589 municípios, habitantes. 3.303.589 habitantes. E o rio Jiquiriçá, ele deságua no Oceano Atlântico, em Valença, Bahia. Ele nasce no município chamado Maracás, Bahia. Bem, quando o nosso Deus criou o rio Jiquiriçá, ele também criou a ciência, a ecologia, a biologia. E nós temos um exemplo aqui de uma citação do Fritjof Capra. Ele escreveu o livro A Teia da Vida, da editora Cultrix, aqui no Brasil, é o ano de 2006. O que acontece é o seguinte: o nosso Deus fala que ele criou o homem e colocou no Jardim do Éden para lavrar e guardar, mas também ele revela a nós, a todos nós, ao homem, à mulher que ele criou, através de cientistas, o conceito de que o meio ambiente é uma complexidade ambiental, ou a complexidade ambiental. É como escreveu Henrique Leff no livro que tem como título A Complexidade Ambiental. Bem, Fritjof Capra, ao escrever A Teia da Vida, ele foi usado pelo nosso Deus, é claro. E ele faz uma abordagem dizendo, entre aspas, que há uma crise de percepção. Bem, nós aqui, ao estarmos fazendo esse diagnóstico ambiental, aqui em Valença, Bahia, nós estamos vivenciando a percepção ambiental, entre aspas. E aí o nosso Deus fala
através de fita Joscapa, que os problemas socioeconômicos e socioambientais no nosso município de Valença, Bahia, nos demais municípios do Brasil, eles são esses problemas originados pela, entre aspas, crise de percepção. Abre aspas, à medida que o século se aproxima do fim, as preocupações com o meio ambiente adquirem suprema importância. Defrontamos-nos com toda uma série de problemas globais que estão danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante e que pode logo se tornar irreversível. Temos ampla documentação a respeito da extensão e da importância desses problemas. Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que são interligados e são interdependentes, fecha aspas. Ora, Valença é um dos municípios que compõe o território de identidade do estado da Bahia, que é o Vale do Jiquiriçá. E nós temos informações que a área dos 20 municípios, né, somando as áreas dos 20 municípios que compõem o Vale do Jiquiriçá, entre estes municípios se inclui Valença, Bahia, nós temos aproximadamente 10.467,49 quilômetros quadrados. Então, entende-se o quê? Que nós não podemos entender esse problema de enchente que acontece nessa artéria aqui, em Valença, Bahia, de forma isolada ou isoladamente, entre aspas. São problemas sistêmicos, são complexos e eles são interligados. Por quê? Ora, os 20 municípios que são banhados pelo rio Jiquiriçá, existe o quê? Ilha de calor nas cidades, nesses municípios, nesses 20 municípios, falta de arborização eficiente, excesso de calçada, excesso de asfalto, solo urbano impermeabilizado em 20 municípios. Então, a enchente ou as enchentes que acontecem aqui em Valença não podem ser entendidos de forma isolada ou isoladamente, entre aspas. Eles são interligados. Se as secretarias de agricultura desses 20 municípios que compõem o Vale do Rio Jiquiriçá não caírem na real e cada prefeitura fazer uma atualização dos seus profissionais da Secretaria de Meio Ambiente e de Agricultura com vistas a inteirar seus profissionais com os conhecimentos com base, entre aspas, nos princípios ecológicos e desenvolver uma agricultura que seja sustentável, não vai resolver somente os municípios reverterem o manejo do solo urbano. A mecanização desenfreada nos municípios que compõem o Vale do Jiquiriçá, essa mecanização, ela vai sobrecarregando os solos de erosão laminar e assoreamento do rio Jiquiriçá, que deságua aqui em Valença. O rio Jiquiriçá deságua em Valença. Então, se lá em Ubaíra existe uma agricultura da violência, de impacto ambiental, o que vai acontecer? É claro que todo o manejo de impacto ambiental antrópico que é feito lá em
em Mutuípe, Laje, Ubaíra e nos demais municípios que compõem o Vale do Rio Jiquiriçá, vai trazer enchentes para todos esses municípios, inclusive aqui para Valença, porque o rio Jiquiriçá deságua aqui no município de Valença, deságua no Oceano Atlântico. Ora, Deus, o nosso Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Ele é justiça e Ele quer o nosso melhor, porque Ele usou Fritjof Capra para escrever um livro, A Teia da Vida, e tratando desse tema que nós colocamos aqui nessa reflexão. E quantos cientistas o nosso Deus capacitou e criou para revelar o seu amor para conosco e dizer para a gente que o meio ambiente é complexo e que precisa de cientistas, para que esses cientistas, através deles, o nosso Deus revele como é que nós devemos lidar com o meio ambiente. Aqui nós temos excesso de calçada, foi feito uma arborização de uma forma inadequada, porque a plântula ou a muda da espécie arbórea, ela é inadequada, estiolada, não tem condições de formar um dossel capaz de evitar tombamento futuro quando a planta se transformar em árvore. E essa muda aqui, ela quando se vai fazer uma seleção de mudas para um projeto de arborização, esse tipo de muda aqui a gente chama muda estiolada. Então ela é inadequada, é inviável para se implantar num projeto de arborização. E a base, solo que está livre, não é suficiente para que as águas da chuva venham se infiltrar no solo e abastecer a espécie vegetal arbórea de água suficiente para a planta se desenvolver. Imaginemos que, segundo trabalho da pesquisa, citação do Odo Primavera, não é isso? Foi pesquisador da Embrapa, graças a Deus. Em média, uma árvore madura, ela emite para a atmosfera, em forma de vapor, 40 litros de água. Bem, o que acontece? Nós estamos aqui 12 horas e 25 minutos, a temperatura alta, essa calçada reflete calor, é claro. Mas o analfabetismo ecológico, que pode ser contornado a curto, médio e longo prazo, para isso nós temos aí a Secretaria de Meio Ambiente, ou as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios, e que, aliado a isso, existe CEPLAC, Bahia Terra, IFE Baiano, Campus Valença, graças a Deus que tem um curso técnico de meio ambiente, agroecologia e agropecuária. Infelizmente, a nossa sociedade, ela não tem disponível à comunidade campesina o percentual ideal de profissionais oriundos dos IFES do Brasil. Faça um teste, vai aí dia de semana no campo, na zona rural de qualquer lugar do Brasil. Algum estado pode ter maior índice por conta de responsabilidade com assistência técnica e extensão rural. E vamos ver quantos agricultores estão tendo acesso à assistência técnica e extensão rural, principalmente a agricultura familiar. Bem, aqui nós observamos que existe resquícios de água acumulada, porque já evaporou. O que sobrou foi isso aqui, ó. Tá vendo? Mas essa artéria aqui, com excesso de chuva, sobretudo provocado por altas temperaturas e solo impermeabilizado, mais cedo isso aqui deveria estar com a lâmina de água maior. Mas aqui tem resquícios de água da chuva. Essa água não infiltra no solo, não vai reabastecer o lençol freático e vai haver um desperdício de água. No ciclo da água vai ficar a água limitada, enquanto que nós temos problema de abastecimento de água nas cidades e há um excesso de água livre no solo, porque
porque os lençóis freáticos não estão sendo abastecidos. Essa artéria foi cortada, foram cortadas árvores frondosas e foram plantadas essas mudas, e isso nós estamos vendo aqui. Excesso de calçada inadequado, falta de área na projeção das raízes da espécie que plantaram aqui, a muda inadequada, estiolada, altura além do que se requer dentro dos critérios de agronomia, de agroecologia, não é assim? Devemos trazer mudas de espécies arbóreas que possam realmente garantir a formação de tronco ereto e copa e troncos robustos. Como que essa plântula ou essa espécie vai gerar uma árvore com tronco ereto? Não tem condições. Por que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 já tem na estrada mais de uma década, e por que não se arborizou a partir de 1988 esta artéria? Por que não se revitalizou as árvores? E aí nós temos esse panorama que acontece nos 20 municípios banhados pelo rio Jiquiriçá. É necessário que os 20 municípios, através das prefeituras, formem uma associação dos municípios do Vale do Jiquiriçá, com o intuito de fazer a mitigação das causas e das consequências do aquecimento global. Não é assim? Olha aí, o que é que uma espécie dessa vai promover de desenvolvimento, de prestação de serviços ecológicos para a nossa sociedade de Valença? Olha a altura dessa plântula. Não tem condições. Isso aqui é dinheiro nosso, do contribuinte, que nós necessitamos investir, mas é necessário que entendamos o seguinte: a economia é um subsistema dos reguladores naturais, entre aspas. Isso aí é uma citação de Lester Brown, que escreveu o livro Economia. Ou seja, essa artéria aqui, a economia é destruída quando tem enchente. Quando tem enchente em Itabuna, em qualquer município do Brasil, a economia sofre prejuízos, cifras de alto porte, né, assim, somas em milhões de reais. Por quê? Porque os reguladores naturais estão desativados. Aqui nós podemos usar até um drone, não é assim? Para fazer, para filmar. Nós podemos usar calçada, podemos usar rimo, asfalto, é tecnologia. Mas se esses reguladores naturais estiverem desativados, a economia vai sucumbir, porque nem o dinheiro substitui os reguladores naturais desativados. É preciso ter o dinheiro e investir em mudas aptas para dar origem a árvores capazes de proporcionarem os benefícios dos reguladores naturais. Não é assim? Bem, os reguladores naturais, eles são visíveis no ambiente de ecossistema, não é isso? Boa tarde. A vegetação herbácea, arbustiva, arbórea. Agora, vamos ver aqui. Esta espécie, naturalmente, em condições técnicas normais, ela vai atingir, ela pode atingir 40, 50, 60, 80, até 100 anos. E quando ela tiver com 30 anos
O que vai acontecer com uma espécie dessa? À medida que ela vai crescendo, vai havendo a expansão de crescimento em raio do tronco da espécie arbórea. E à medida que vai crescendo, vai se encostando na calçada. À medida que a planta for crescendo em circunferência, em raio, vai se aproximar da calçada. É por isso que, ao encostar na calçada, claro que o dia de vento mais forte na cidade, as árvores vão tombar. E aí a imprensa, seja lá quem seja e quem for, vai divulgar nos noticiários: olha, lá na litorânea na região fluvial do Rio Una, tombaram 30 árvores, ou 10, ou 15, ou 20, uma árvore provocou danos. É por isso aqui, é por causa disso, desse manejo inadequado, na implantação da muda, da plântula de árvore, que as árvores vão tombar e depois elas é que levam a culpa, né? Tem gente que tem ojeriza a árvore na zona urbana, não sei por isso, porque a distância é muito grande de uma árvore. Olha aí, a distância de uma árvore para outra é muito grande. Como é que vai se formar dosséis de árvore e vai se formar sombreamento nessa calçada? Não tem condições. Para que esse excesso de calçada? Esse excesso de calçada vai gerar calor em demasia na cidade. Agora vamos ver aqui essa amendoeira. Lá em Macapá eles chamam esta árvore de chapéu de padre, entre aspas. Em Ilhéus, eu nasci em Ilhéus, graças a Deus, dia 10 de agosto de 1959. Lá em Ilhéus eles chamam essa árvore de amendoeira, porque a fruta eles chamam de amêndoa, né? Amendoeira. Ei, olha aqui. Primeiro, gasta-se dinheiro para construir essa infraestrutura de concreto armado. É dinheiro público dos nossos impostos. Pavimenta-se o solo urbano de uma forma exagerada, inadequada, sem sustentabilidade. E a árvore, ela fica aprisionada. Nós temos aqui a base já, o sub apodrecendo. E além de sobrecarregar custo com mão de obra, material, é dinheiro público, esta árvore está fadada a morrer. Claro que ela vai morrer. E olha que microclima ideal, graças a Deus. Olha a sombra, em torno de 99% de sombra na calçada. Mas a distância das árvores, a distância é inadequada. Olha a distância desta árvore para aquela outra lá. Agora vejamos, essa região, ela vai sofrer, ela já está sofrendo por incidência de ventos litorâneos e ventos intermitentes. Nós estamos vendo aqui a copa desta plântula, que ela é inadequada para estar aqui, né? Mas ela já está aqui, colocaram e vamos ver. O excesso de vento também prejudica a futura árvore quando a plântula ela é de porte inadequado para se implantar em projeto de arborização. Por que nós devemos revegetar a contento as duas laterais daqui, dessa região aqui que nós estamos vendo aqui, para evitar a formação de vendavais na cidade de Valença? Tá aí. Nós estamos a 12 horas e 36 minutos, né, assim, e o excesso de vento já está provocando a movimentação em excesso dessa planta, que promove estresse hídrico e queda prematura das folhas. Porque do outro lado, cadê a mata ciliar? Não tem mata ciliar original, devido
aos impactos ambientais das outras gerações na zona urbana aqui. Mas é necessário implantar de forma criteriosa nessas periferias espécies arbóreas endêmicas de Mata Atlântica e de Mata Ciliar, para evitar o excesso de calor, fazer frente à poluição sonora e evitar a formação de vendavais. O vento quente e seco, ele se arrasta sobre uma calçada dessa quente, aí a umidade relativa do ar na zona urbana vai ficar baixa. Isso provoca enfermidades no ser humano. Olha aí a árvore pedindo socorro. O socorro que esta amendoeira está pedindo é que os homens e mulheres venham quebrar esse anel, essa prisão, quebrar, libertar e rasgar esta calçada e no mínimo deixar pelo menos 3 metros e gramar ou então plantar amendoim forrageiro. Planta amendoim forrageiro a 1 metro ou meio metro da base da árvore, sem encostar na árvore, no sub, e atinge os 2 ou 3 metros com grama. A grama é fonte de carbono no solo e a leguminosa, o amendoim forrageiro, vai fazer a ciclagem do nitrogênio no solo urbano. Como é que as águas das chuvas vão irrigar, matar a sede de uma árvore deste calibre, com tanto solo urbano impermeabilizado ao redor da árvore? Excesso de calçada, dinheiro gasto com calçada, impostos e mão de obra, é claro. E quando chove, excesso de calçada provoca enchentes, e que por sua vez as enchentes provocam prejuízos que são repetitivos, e ano após ano vem as enchentes na zona urbana dos municípios do Vale do Rio Jiquiriçá. Esta árvore, graças a Deus, que árvore, né? Assim, é necessário identificar com GPS onde ficam essas árvores e identificar junto com os alunos do IF Baiano, Campus Valença, do curso técnico de meio ambiente, agroecologia, agropecuária, identificar a época que cai semente e coletar as sementes e fazer as mudas em sistema de mutirão envolvendo os conselhos comunitários ambientais. Olha aqui, já bem, como, boa tarde, bom dia, como o homem não quebra esse anel aqui, que não é adequado, a própria árvore já está se encarregando de rachar, de quebrar. Isso é sinal que está havendo o quê? A interferência do crescimento em diâmetro do tronco. É o geotropismo positivo junto com o geotropismo negativo. Então vejamos, aqui nós temos esse anel que pelo jeito é recente, mas que ele já está rachando porque a própria árvore está dizendo: isso aqui está errado. Porque toda a força de crescimento da árvore racha essa estrutura. Isso é dinheiro que se gasta, não há necessidade. Vamos deixar as árvores livres, gente, para poder evitar essas enchentes que tem aqui, porque quando chove, a água da chuva ela cai sobre a copa das árvores, intercepta, e quando o solo está desobstruído, está permeável, as águas da chuva vão se infiltrar no solo, não é assim? E aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. Estamos aqui hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, fazendo, pela graça do nosso Deus, este diagnóstico ambiental urbano de Valença, Bahia, com algumas soluções, graças a Deus. Eu agradeço aí a atenção de vocês e peço, por favor, que vocês venham divulgar esses vídeos, né, que a gente publica no YouTube, compartilhando com outras pessoas. Que Deus abençoe e obrigado. Take my people with
and me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we... Bahia. Manda teus anjos sobre nós.